Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. Eu sou o Alexandre Lenfers e hoje eu tô aqui num formato um pouco diferente porque eu vou estar sozinho, pela primeira vez aqui nesse programa eu vou estar falando sozinho com vocês, sem nenhum convidado, para trazer um tema que eu considero bastante importante para quem tá aí prestes a entrar na faculdade, que é falar um pouquinho sobre custo de vida. Então eu vou abrir aqui com vocês nesse episódio de hoje o quanto eu gasto morando aqui perto da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu vou separar o programa de um jeito que ele fique mais abrangente para que você que não queira necessariamente estudar na UFSC, morar em Florianópolis, ainda assim possa tirar alguma informação dele. Então eu vou deixar para falar, por exemplo, de aluguel, que é algo mais específico aqui da região, lá por último. E antes eu vou falar das coisas mais gerais que vão ajudar todo mundo que estiver ouvindo, independente do lugar do Brasil. Então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Então acho que antes de começar a falar sobre os custos de se morar perto da universidade, é legal a gente falar um pouquinho sobre quanto dinheiro dá para ganhar na universidade, enquanto você estuda, né? Porque uma preocupação que muita gente tem, às vezes a família não tem a condição, né, de ajudar e a pessoa vai ter que fazer uma renda para se manter ou totalmente, ou pelo menos ajudar a família a pagar uma parte ali. Então vamos conversar um pouquinho sobre quanto dinheiro dá para ganhar enquanto estudante da universidade, né? Eu vou começar trazendo aqui a informação sobre o valor da bolsa de estágio da UFSC. Ela sofreu um reajuste esse ano. Ela era de R$ 498 por 4 horas por dia, né, 20 horas semanais, no ano passado, mas esse ano ela sofreu um reajuste, então agora o valor dela é de R$ 788 mais R$ 220 de vale transporte, totalizando ali R$ 1.008 por mês. O vale transporte ele não é pago em passe, ele é pago em dinheiro, então se você não usa o transporte, né, se você consegue ir a pé até o trabalho, tá tranquilo, você pode usar esse dinheiro para outra coisa. Então, totalizei um total de R$ 1.008 por mês. Nos estágios fora da universidade, eles variam bastante. Dá para encontrar algumas coisas de 4 horas diárias, 20 horas semanais, pagando ali em torno de R$ 500, que era o valor da bolsa de estágio da UFSC antes do reajuste, mas também se encontra bolsas de estágio de até R$ 1.500, normalmente para 30 horas semanais, que aí são 6 horas diárias. Então isso varia um pouco de acordo com a sua disponibilidade de tempo mesmo, né? Se você consegue dedicar mais tempo pro trabalho, ou vai ter que dedicar mais tempo pro estudo e tal. Também é legal ressaltar que nesses estágios que são fora da UFSC, você normalmente vai ter que se locomover até eles, talvez você tenha que pegar 1, 2 ônibus, então já vai um pouco mais de dinheiro aí com o transporte. Também existem as outras bolsas. O que seriam essas outras bolsas? A gente pode falar aqui de bolsa de monitoria, você pode se tornar monitor de uma matéria, né? Depois que você já concluiu uma matéria, você pode, digamos que, entre aspas, ser contratado pelo professor para ser o monitor daquela matéria, então você vai tirar dúvida, vai ajudar os alunos das fases que você já passou com aquela matéria. Também tem bolsa de iniciação científica e até mesmo bolsas mais variadas como bolsa de orquestra. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem a orquestra da UFSC e os alunos que tocam na orquestra recebem uma bolsa. Essas bolsas elas também variam um pouquinho, mas fica ali em torno de R$ 420. E é claro, se esses valores não vão ser o suficiente para você, sempre existe a opção de fazer uma renda extra, né? Tem muita gente que faz docinho para vender na frente do restaurante universitário, tem uma galera que vende também batata palha e farofa, que são coisas que não tem no restaurante sempre, e algumas pessoas gostam de comer todo dia, então vende lá um saquinho de batata palha por R$1, dá pra fazer um dinheirinho extra e daí óbvio fica de acordo com as suas habilidades e com a sua criatividade. Passando agora para alimentação. Quanto é que um estudante universitário gasta com alimentação morando perto da universidade? Bom, primeira coisa é que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu vou trazer aqui o meu exemplo pessoal. Eu almoçava e jantava sempre que eu podia no restaurante universitário, que a gente chama de RU. O que é o restaurante universitário? É um restaurante da universidade, né? A comida é preparada pelos servidores da universidade, pelos funcionários da universidade, e você pode fazer 2 refeições lá por dia, uma no almoço e uma na janta. Ele funciona da seguinte maneira: a quantidade de comida que você come, ela é ilimitada, é como se fosse um buffet livre, menos a carne. A carne, cada um recebe um pedaço de carne, uma porção de carne específica que é colocada por um dos funcionários. Mas arroz, feijão, salada, você come o quanto você quiser. Ah, a comida é boa? Não é ruim. Também não é comida de restaurante, né? Ela é mais básica, ela não tem tanto tempero, porque tem que meio que agradar todo mundo. Então normalmente é temperado só com sal. É uma comida mais básica e varia pouco, assim. Arroz integral e feijão sempre tem.
E sempre vai ter uma opção de um acompanhamento quente, pode ser uma salada quente ou um molho, alguma coisa. E também sempre vai ter salada, que daí varia de dia para dia, e uma sobremesa que pode ser, geralmente é uma fruta, né, daí varia de maçã, banana, etc. Então, quanto que custa para comer no restaurante universitário? O valor do ticket do restaurante universitário no começo desse ano, antes da pandemia, né, porque agora que a gente tá em pandemia, os preços deram essa paralisada, eu não sei se vai sofrer reajuste quando a gente voltar ou não. Mas falando dos preços que estavam até o momento, até março desse ano, o ticket do restaurante universitário era de R$1,50, e se você fosse almoçar e jantar no restaurante universitário, então você gastava R$3 por dia para 2 refeições. Esse é um valor muito, 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 muito pequeno. E essa é meio que uma exclusividade da UFSC, porque tem outras universidades que o restaurante universitário já é mais caro. Como, por exemplo, a UDESC, que é a estadual aqui de Santa Catarina, ela, se não me engano, ou é R$3,50 ou é R$6,50 o valor de cada ticket. Então isso varia de universidade para universidade, mas de qualquer forma vai ser sempre muito mais barato do que você fazer uma refeição em casa, né? Então, se você for comer todos os dias, inclusive finais de semana, almoçar e jantar no restaurante universitário, você vai gastar R$90 por mês. Se você for comer todos os dias úteis, né, de segunda a sexta, você vai gastar R$66 por mês. E aí isso varia. Eu não tenho aula até final da tarde, então eu nunca vou jantar no restaurante universitário, eu vou só almoçar. Então beleza, daí você divide por 2 ali, então ao invés disso você gastaria 45 ou 33 por mês, vai variando. Bom, mas nem só de RU vive um estudante universitário, né? A gente precisa comer em casa também. Às vezes no final de semana a gente não quer ir até a universidade, ou porque é muito longe, ou porque tá com preguiça mesmo, quer comer uma comida diferente, quer ficar em casa. Então a gente tem que gastar com o mercado. E é claro também para café da manhã, essas outras refeições que não tem no restaurante universitário. O mercado, ele varia um pouco o preço de acordo com a região, assim. Por exemplo, se você for comprar sempre num mercadinho de bairro, eles costumam ser mais caros. Se você for até um supermercado, um mercado de uma rede grande, você vai acabar pagando mais barato. Então, quanto que eu gasto com o mercado morando aqui em Florianópolis, perto da UFSC? No ano passado, que era quando eu tava anotando mais certinho quanto eu gastava, comendo no RU, sempre no almoço e na janta. Normalmente eu não comia no restaurante universitário nos finais de semana. Então era só durante a semana, almoço e janta no RU, e o resto das refeições em casa, eu gastava mais ou menos de R$100 a R$150 por mês. As minhas refeições em casa não era nada muito primoroso. Eu fazia um café da manhã, eu tinha uma coisinha para comer à noite antes de dormir, e uma coisinha ou outra para cozinhar no final de semana. Então eu gastava de entre R$100 e R$150 por mês no ano passado. Falando agora atualmente, porque atualmente eu ainda estou aqui na minha casa perto da UFSC, mesmo durante a pandemia tendo aula EAD, eu ainda estou aqui. E agora o restaurante universitário está fechado, então eu estou tendo que cozinhar em casa todos os dias. Isso faz com que o meu gasto com o mercado tenha aumentado bastante. Atualmente eu estou gastando entre R$300 e R$400 com o mercado por mês. Varia um pouco de mês para mês, varia um pouco de qual mercado que eu compro mais. E também porque eu não estou anotando muito a risca, mas pelos meus cálculos é mais ou menos isso que eu estou gastando por mês, entre R$300 e R$400. Ainda no campo da alimentação, isso também varia muito de pessoa para pessoa, mas eu sou aquele cara que gosta de comer alguma coisinha no intervalo da universidade. Então, como eu saio para estagiar de manhã, eu não costumo levar comida comigo porque ela acaba ficando meio ruim na mochila passando um dia inteiro, né? Então eu como na universidade mesmo. E quais que são os custos, né, de se comer na universidade? Eu não vou ter quanto eu gasto por mês com lanche na universidade aqui, mas eu posso trazer para vocês uma mini tabela de preços de quanto que é cada coisinha, só para vocês terem uma ideia, e daí vocês conseguem calcular quanto que vocês gastariam de acordo com quanto cada um consome. Um café de tamanho médio é cerca de R$2, R$2,50, depende da lanchonete da faculdade que você for. Um assado, um calzone, né, assim, de calabresa, carne e tal, ele custa entre R$4,50 e R$5. Se você for pegar integral, ele é um pouco mais caro, aí fica R$5,50, R$6. Pão de queijo é mais ou menos R$3. Uma água custa R$2. E almoço almoçar na universidade, mas sem ser, né, no restaurante universitário, se você quiser comer uma comida melhor ou alguma coisa assim, fica ali em torno de R$12 nas lanchonetes da universidade. E um lanche, tipo um x-salada, um x-burger, fica ali em torno de R$9 a R$12. Falando agora das contas da casa, isso vai variar bastante se você vai morar sozinho, se você vai dividir com amigos, né?
Então, varia um pouco. Mas, novamente, eu vou falar sobre os meus gastos. Com internet, aqui em casa a gente mora em 4 pessoas. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar o preço total, mas daí depois eu também vou falar o preço individual que eu pago quando a gente divide a conta para 4 pessoas. De internet, a gente paga R$120 por mês em 30 megas de internet. Isso dá 30 pila para cada um. Água, a gente gasta mais ou menos, varia um pouco de mês para mês, mas mais ou menos R$88 por mês, o que dá um total de R$22 para cada um. Luz também varia, no verão normalmente se gasta mais luz e tal, mas a gente gasta cerca de R$60 por mês, que dá R$15 para cada um. Então no total, ele varia ali entre R$67 e R$85 para cada, dependendo do mês. Bom, então quanto que eu gasto no total no mês? Somando isso tudo que eu já falei até agora, com lazer, transporte, alimentação fora de casa, assim, os iFood que tu pede de vez em quando e tal, quando tu sai pra comer um lanche, enfim, etc, etc, eu gastava no ano passado, que é quando eu tenho mais certinho as informações, entre R$450 e R$700 por mês, fora o aluguel, que eu já vou falar agora na sequência. E por que é importante frisar que é no ano passado? Porque esse ano os preços, principalmente de mercado, eles tiveram um aumento muito grande mesmo. Citando exemplos rápidos, um leite que ano passado custava de R$2 a R$2,50, agora está custando de R$3,50 a R$4. Então isso pesa bastante no bolso, né, no final do mês. Então, esses preços que eu estou trazendo, alguns deles são do ano passado, então é legal ter isso em mente que esse ano, que atualmente provavelmente está um pouquinho acima. Então agora vamos falar de aluguel. Quanto custa alugar uma casa, um apartamento, uma kitnet nos arredores da UFSC em Florianópolis? A primeira coisa que eu vou falar aqui é uma dica de ouro. Existe um site chamado Classificados UFSC. Se você precisar no Google, acha bem fácil. E lá tem todos os anúncios de aluguel aqui das redondezas da UFSC. Então você que está procurando um lugar para morar perto da UFSC, dá uma olhadinha lá no Classificados UFSC. É o melhor lugar para você ver isso. Então eu vou começar falando sobre a minha casa. Aqui, a minha casa, ela é uma casa com 3 quartos. Ah, mas como assim? Tu falou que mora em 4 e tal. A gente meio que fez um quarto enjambrado ali, mas originalmente é uma casa de 3 quartos e ela custa no total da casa R$1.500. Então ela é uma casa mesmo, não é um apartamento. Ela tem um quintalzinho na frente, não é muito grande, mas tem um quintal e tal. Ela não fica extremamente bem localizada, mas ela tá longe de ser mal localizada. Ela fica bem perto da UFSC, que dá pra chegar, assim, de 10 a 15 minutos de caminhada, dependendo do local da UFSC que você estiver indo. Então a gente paga R$1.500 na casa, fora as contas, né? Então é R$1.500 de aluguel, mais as contas. Então eu dei uma pesquisadinha pra trazer pra vocês ali no Classificados UFSC como é que tá os preços dos aluguéis aqui nas redondezas. O aluguel no melhor bairro aqui da UFSC, que é a Trindade, é o bairro mais próximo da UFSC, é o bairro mais seguro, é o bairro com mais infraestrutura, assim, tem mais comércio, tem mais coisas perto e tal. Ele tá saindo um apartamento com 2 ou 3 quartos, cerca de R$1.800 a R$2.100. Dá uma variada. E aí isso também varia se vai já ser conta incluso ou não. Eu também vou trazer o exemplo de um amigo meu que, assim como eu, ele mora numa casa, uma casa inteira. Ela é perto da UFSC, mas ela é mal localizada. Por quê? Porque ela fica num topo de um morro muito, muito, muito alto. Então, subir aquele morro todos os dias é extremamente cansativo. Quanto é que ele paga nessa casa inteira, que é perto da UFSC, mas é mal localizada? A casa tem 4 quartos, 2 andares e um quintal bem grande. Eles pagam R$2.000 no total da casa, mais as contas. E aí, somando com as contas, ele falou que dá uns R$2.200. Então aí, R$2.200 dividido para 4, vai ficar um total de R$550 para cada um ali, né, juntando as contas. A kitnet, ela varia o preço, mas ela não varia de acordo com o bairro. É meio que tabelado, assim, kitnet é tudo um valor muito próximo, independente do bairro aqui perto da UFSC. Elas variam entre R$750 e R$900. Então tem essa variaçãozinha aí de R$150, mas fica sempre nessa faixa de preço. E as kitnets é bom falar que elas são realmente bem pequenas, assim. É um quarto junto com uma cozinha e um banheiro ali, e é isso, é basicamente um cômodo só. E quanto é que custa pra alugar só um quarto, né? Se eu não quero alugar um lugar inteiro, eu quero morar sozinho, eu quero alugar só um quarto num apartamento ou numa casa que já tem outras pessoas morando. Bom, o aluguel de um quarto nos arredores da UFSC, ele varia de R$550 a R$850. Vai depender do tamanho do lugar, do local, se é muito perto, se é um pouco mais longe e tal, mas fica aí nessa faixa entre R$550 e R$850. E quanto é que sai um aluguel de um quarto no centro? Para quem não sabe, o centro aqui de Florianópolis
ele é afastado da UFSC, então você teria que vir até a faculdade de ônibus. Fica ali um ônibus de distância. O aluguel de um quarto no centro, ele varia entre 500 e 700 reais. Não tem uma variação muito grande com o preço dos aluguéis de quarto aqui perto da UFSC, então eu honestamente não recomendo, porque você vai ter que pegar ônibus todo dia e em horário de pico tem bastante fila, fora que entra aí o gasto com o ônibus, né? Então é isso, pessoal, eu abri aqui o meu orçamento para vocês, mostrei quanto é que eu gasto sendo um estudante universitário morando em Florianópolis, perto da UFSC. Novamente, só recapitulando, eu gasto ali entre 950 e 1.200 reais, era o que eu gastava ano passado, né? É importante frisar que é no ano passado. E eu também trouxe para vocês algum exemplo de preços de outras coisas, outras vivências, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se você se interessou pelo tema e quer saber mais sobre morar sozinho aqui perto da UFSC, mas numa pegada mais descontraída, contando as nossas vivências e histórias, tem um episódio aqui no podcast chamado Morando Sozinho. Você pode dar uma escutada lá que tá bem legal, eu converso com 3 outros amigos sobre esse assunto e sobre as nossas histórias e perrengues morando sozinho. E também, em complemento a esse episódio, eu planejo fazer um vídeo para postar lá no canal do YouTube do podcast, mostrando aqui como é que é a minha casa, como é que é a casa de 4 estudantes que moram juntos. Então, um pouco mais pra frente eu planejo fazer esse vídeo, você pode se inscrever no canal do YouTube para não perder de jeito nenhum. E também, é claro, seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @ajudauni, e lá no Facebook, facebook.com/ajudauni, para você ficar por dentro, interagir lá com a gente e não perder nenhum episódio. Novamente, espero ter ajudado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e tchau!